Em primeiro lugar, muito obrigado, Instituto Borborema, todo mundo que está aqui. É uma honra enorme estar pela segunda vez em Campina Grande, pela segunda vez por culpa de vocês. Muito bacana ver essa casa cheia, podendo falar de um tema que tão me apetece. Queria agradecer a todo mundo aqui pela estadia. Danilo, por favor, Dona Alba, todo mundo aqui pela excelente estadia. Tá muito legal assim ver o que está acontecendo no Nordeste, sobretudo em pequenos grupos como esse. O Papa Bento XVI já falou que o futuro do cristianismo a partir do século XXI é voltar para a pequena comunidade, ou seja, você não vai mais conseguir achar cristianismo em grandes lugares como Nova York. Você vai ver o verdadeiro cristianismo justamente onde você foge dos grandes centros. Eu estou vendo que quando a gente se reúne numa quinta-noite, sabe, para ouvir 3 horas, 2 horas, o tempo que for, de palestra, a gente está aqui simplesmente buscando conhecimento, a gente não tem nenhum objetivo, eu não vou dar nenhum diploma para vocês não vão receber nenhum dinheiro por isso, mas vocês estão aqui para fazer uma formação de verdade, uma formação liberal, ou seja, eu vou conhecer as artes que vão me permitir uma certa liberdade, eu vou conhecer conceitos, eu vou aprender alguma coisa que me permita ser um ser humano melhor. Não significa que eu vou aprender uma profissão, não significa que eu vou aprender qualquer coisa que seja puramente prática, exterior. E a gente está aqui, sabe, gastando nosso tempo livre, que a gente podia estar vendo uma novela, vendo um Big Brother, vendo o jogo, né? Hoje é dia de jogo, não lembro agora, mas tá fazendo qualquer coisa mais fácil, e a gente está aqui dificultando nossa vida, buscando essa formação. Queria agradecer ao Pedro também por essa palestra maravilhosa. Cadê o Pedro? Tá ali atrás. Uma palestra maravilhosa. Faz muito tempo que eu não vejo 1984, que eu não li o livro, acho que quando eu tinha, 16, 17 anos. Eu não lembrava que ele parecia tanto com a minha faculdade. A semelhança assim, é meio terrível, sabe? Parece que você está descrevendo as minhas aulas de crítica literária. Toda hora tipo, olha, a gente precisa analisar aqui. Você pega um Shakespeare da vida e fala, vamos analisar as questões de gênero em Shakespeare. Sim, existe estudo sobre pessoas transexuais em Shakespeare. E assim, é uma coisa simplesmente terrível, porque toda vez que você está reduzindo todo o conhecimento humano, tudo que você pode aprender na humanidade, como o próprio Pedro disse muito bem na sua palestra, a uma besteirinha dessa, simplesmente uma ideologia. Como você viu, você tem um horizonte cada vez mais estreito de consciência. Você não consegue aprender muito. Eu queria, no dia de hoje, eu sou obrigado a fazer isso, eu queria começar, de fato, falando, antes de eu falar até do que eu vim fazer aqui de fato em Campina Grande, eu não consigo não comentar uma notícia que saiu no meio do dia de hoje, do jornal O Globo, certo? Está aqui dizendo, aproveitando o dia de hoje, falando assim, autor de atentado em Londres, atentado que ocorreu ontem, era britânico e já foi investigado por relação com terrorismo. Parece uma coisa bem objetiva, não? Você fala, o autor do atentado em Londres era britânico, já foi investigado por causa de terrorismo. Acontece que esse autor do atentado de Londres, que era britânico, chamava-se Sadiq Kadish. Por algum motivo extremamente misterioso que me escapa, essa informação não está no título dessa matéria. E essa matéria ela foi feita de uma maneira para quase esfregar na sua cara. Calma aí, o autor do atentado em Londres era britânico, viu? Calma aí, ele era britânico. Mas você não fala o nome do cara. Você não fala o nome do cara. E eu não sei se alguém aqui é corajoso o suficiente para apostar R$100 comigo que esse cara é islâmico. Alguém aqui tem coragem de apostar contra mim? Sabia? Por algum mistério assim, não que eu tenha visto. Eu passei o dia hoje fora de casa, eu não analisei se o cara é muçulmano ou não, mas algo me diz fortemente que parece que esse cara é muçulmano. Mas vocês viram, eu acabei de ler a notícia, tá desse jeito, a manchete tá exatamente desse jeito.
E eu pergunto a vocês, vocês acham que se esse cara fosse um extremista branco, porque você sabe que todo atentado terrorista, a primeira coisa que você fala assim, a gente ainda não tem certeza se não foi um extremista branco, supremacista branco de extrema direita. A gente ainda não tem certeza, pode ter sido um supremacista branco de extrema direita, matando brancos. Mesmo assim, se fosse de fato um supremacista branco, vocês não acham que isso estaria no título? Vocês não acham que se o cara tivesse ido à missa, ao invés de ir à mesquita, nesse domingo, essa manchete seria: autor do atentado em Londres é branco e foi à missa. E é cristão. Mas parece que quando os caras são muçulmanos, isso some. Por alguma razão que me escapa fortemente. Sempre. É uma repetição. Sempre escapa. Para vocês terem uma ideia, vocês lembram do atentado em Munique? Que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado? Atentado em Munique, um rapaz aparece na frente de um shopping center, atira, mata pessoas a esmo, sobe no telhado do shopping, discute, é um bairro bastante cosmopolita de Munique, e tem muitos estrangeiros lá. E aparece uns turcos que filmam, né, o rapaz lá com o seu AK-47, certo? E ninguém sabia quais eram as motivações deste rapaz. De repente, no fim da noite, descobrem que ele era alemão. Que ele era alemão, nascido na Alemanha. E o que ele estava gritando com os turcos era justamente falando: eu sou alemão, eu sou alemão. Eu só vi uma notícia, uma única notícia, em todos os portais de notícia. Não estou falando assim que foi uma notícia que eu vi num lugar. Todos os portais de notícia só colocaram uma notícia a respeito desse atentado em Munique, logo depois dele ter acontecido. O autor do atentado de Munique era alemão. Um deles até forçando, olha, ele estava discutindo com turcos. Eles esquecem de mencionar que ele era filho de iranianos. O Irã é um país meio complicado para a gente entender no islamismo, porque ele é xiita, ele não é sunita como a maioria. E o Irã nem sequer fala árabe. Ele nem sequer fala uma língua semita, ele fala uma língua indo-europeia, que é o farsi. O iraniano se enxerga como etnicamente próximo dos europeus. Ele está fazendo um islamismo contrário, de certas formas, ou pelo menos concorrente em relação da Arábia Saudita, justamente dizendo: nós somos xiitas, nós somos de uma outra etnia. Qual que é a diferença do xiita para o sunita? É igual, por exemplo, de um católico para um protestante? Não tem nada a ver. É o mesmo islamismo. Só que é uma questão de saber quem é herdeiro do islamismo. Mas a doutrina é a mesma. Certo? Esse jovem iraniano, que eu não vi em nenhum lugar qual que era a religião dele, não vi, assim, simplesmente sumiu. Fala assim, ele era alemão, pronto, filho de iranianos, assim, no finalzinho ali da notícia que ninguém lê. Na manchete estava lá, esse cara era alemão. Eu penso num loiro de olhos azuis, certo? Eles simplesmente esquecem de dizer que quando um cara desse está gritando com um turco, ele está querendo dizer: eu sou alemão. Ele pode estar muito bem preconizando uma versão do islamismo que está lá falando: olha, nós somos descendentes de indo-europeus e nós acreditamos que a Europa pode sim ser islamizada porque nós somos indo-europeus e nós somos muçulmanos. Parece que isso sumiu, assim. Não que eu ache que jornalistas tenham a capacidade de saber do que eu estou falando. Eu converso com jornalistas todo santo dia. Eu nunca vi um jornalista que saiba 5% a respeito do que eu sei sobre qualquer assunto. É uma coisa extremamente rara. Pelo menos um jornalista na grande mídia. Então, eu venho aqui hoje, venho aqui essa semana para Campina Grande, para falar a respeito de linguagem de política,
eu vejo assim que não importa qual dia, qual hora, eu simplesmente posso entrar na internet e ver alguma bobagem. Antes a gente via coisas estúpidas em redes sociais e nos nossos amigos e nos nossos primos. Hoje em dia é muito mais fácil você abrir um jornal da grande mídia e tá lá uma coisa como essa. Quem quiser, faça o teste com a expressão Donald Trump. É fatal que isso aí vai acontecer. O Pedro já aqui falou bastante para vocês a respeito dessa nova língua. Alguns conceitos chaves que esse romance do George Orwell apresenta ao mundo. Eu infelizmente vou ter que fazer uma palestra mais chata porque eu sou um pouco mais teórico. Muita gente sempre me falou assim: Flávio, você é um especialista em linguagem e você trabalha com política. Eu nunca estudei política oficialmente na vida. Minha área de especialização é realmente a linguagem, mas justamente por conta disso, eu estava elogiando o Pedro e ele tinha sumido, olha só. Ficou sem elogio, eu sinto muito. Minha área de especialização é a linguagem, então todo mundo fala assim: olha, você tem um arcabouço a respeito disso. Pouca gente estuda a linguagem, não sei se alguém já conseguiu estudar a linguagem em algum momento da vida, fora, óbvio, da escola. E minha área de especialização, na verdade, não minha área de especialização, mas uma das coisas que eu mais estudei na vida foi uma coisa chamada linguística. Isso é uma coisa meio engraçada, porque todo mundo espera que você seja, para falar de linguagem, que você estude filosofia da linguagem. Linguística é uma ciência da língua. Não é da linguagem, é da língua. Ou seja, a gente estuda línguas. A gente estuda como as línguas funcionam. A gente estuda como o inglês funciona, o português funciona, relações entre línguas e coisas assim. Por que a linguística que foi determinante para a política no século XX, o George Orwell representa isso muito bem em seu livro, e não a filosofia da linguagem? Filosofia, ela busca uma coisa chamada realidade. Realidade. Todo filósofo, pelo menos todo bom filósofo, ele busca entender como funciona a realidade. Tem até uma frase famosa do Fögelin, né? Os professores de filosofia, os profissionais da filosofia, eles trabalham com livros. Os filósofos trabalham com a realidade. Eles só leem livros buscando entender a realidade. Se ele só fica lendo livro pelos livros, ele não é um filósofo. Pode ser, no máximo, um bom professor de filosofia. Nada além disso. A filosofia da linguagem, então, se ela trabalha com a realidade, a gente pode ter certeza de que não foi ela a determinante do século XX. O século XX foi o século que nos afastou dessa tal realidade com uma força incrível. A linguística, por outro lado, ela é uma ciência da língua e uma ciência completamente moderna, ou seja, ela ainda está em formação. A gente vê que cada vez que surge um novo linguista de destaque no mundo, ele tem uma tese completamente nova que geralmente está tentando refutar os linguistas anteriores. E se você só estuda a língua, ou seja, você não estuda a realidade, você estuda a língua, as palavras, conceitos, formações, frases, modelos que as línguas têm, você está abdicando um pouco da realidade. Você pode reparar que a gente está vivendo num mundo de discurso, um mundo em que as pessoas são palavrosas, todo mundo tem opinião, todo mundo tem uma opinião mais chique, sabe? Não é aquela opinião como você vai ouvir da sua avó. É uma opinião toda chique, cheia de termos fortes, pesados, acadêmicos, intelectuais. E quando você vai ver o que a pessoa está falando, ela tem um manancial de lugares comuns, de dissonâncias cognitivas, e de um pensamento muito curioso que é completamente massificado. Ou seja, quando eu quero entender, por exemplo, o que é o feminismo, eu só preciso perguntar para uma feminista no mundo. Misteriosamente, eu sei a opinião de todas as feministas da Via Láctea, perguntando para uma única feminista. Se eu quero perguntar qual que é a desculpa hoje do PT para os seus desmandos, eu preciso de um tweet de um jornalista da blogosfera progressista. Eles nunca discordam entre si.
É uma coisa completamente verticalizada. Se no Orwell nós tivemos o Ministério da Verdade, aquilo ali era o Ministério de Força. A gente tem órgãos do governo realmente tentando nos fazer acreditar nas suas mentiras. Só que em compensação a gente conseguiu privatizar uma coisa que a gente não deveria privatizar. A nossa capacidade de mentir. A nossa capacidade de acreditar em coisas ridículas. Hoje você não precisa de um Ministério da Verdade. Você precisa de um blog. Você precisa simplesmente ter uma teoria que vai fazer todo mundo acreditar no que é que você está dizendo. Essa linguística, então, ela surgiu como uma arma extremamente eficaz. Por isso que a linguística é extremamente perigosa também. É uma coisa que você tem que estudar com extremo cuidado. Justamente porque ela não lida com a realidade. Ela lida com as línguas. Ao contrário das filosofias. Ela lida com palavras. É uma coisa bastante interessante, é uma coisa extremamente poderosa para a gente ter um conhecimento muito profundo a respeito de muita coisa. Só que os desenvolvimentos da linguística no século XX, já era uma ciência que existia antes, no século XIX para trás, sobretudo como história, ou seja, para você simplesmente analisar como as línguas mudam. Vocês podem reparar que, sobretudo aqui quem tem mais de 20 anos, como é que só o século XXI já tem um manancial histórico bizarro para você analisar como que os discursos mudaram. Eu lembro que eu estava no ensino médio ali por volta dos anos 2000. Se você perguntasse numa sala de aula aqui quem que é feminista, mas ninguém levantava a mão. Ninguém. Ou só a mais bruaca da sala. Hoje, todas são bruacas. Por que que isso acontece? O mundo está numa mudança extrema. A nossa linguagem mudou de uma maneira extremada. Quando a gente chega num grande momento, como foi o ano de 2016, em que toda a mídia jurou pra gente, jurou assim de pé juntos, falando, olha, tem uma grande candidata, feminista por sinal, e olha que legal, ela é a favor dos direitos reprodutivos, saúde reprodutiva, uma grande defensora da saúde reprodutiva, ela apoia as minorias, ela é o bem para o mundo, é uma candidata assim que é o bem para o mundo, sem nenhum argumento, sem nenhum argumento. Alguém lembra qual era o slogan de campanha dela? Vocês sabem de que eu estou falando, né? Uma certa Hillary Clinton. Qual que era o slogan de campanha dela? Todo mundo lembra do Donald Trump, mas qual que era o da Hillary? I stand with her. I stand with her. Olha que slogan curioso. Qual que é o argumento que você tem para votar em Hillary Clinton? Eu tô com ela. Você não precisa dizer mais nada, você simplesmente fala, ó, eu acredito no que está todo mundo acreditando nesse momento. I stand with her. Olha que slogan, assim, esse slogan merecia uma análise no marketing por séculos. I stand with her. Só. Dá a impressão que você tem um produto tão bom quanto Coca-Cola, né? Beba Coca-Cola. Você não precisa nem falar, ó, por favor, beba Coca-Cola. Você simplesmente chega e fala assim, ó, meu produto é bom, beba. Como se Hillary Clinton fosse uma Coca-Cola. A mídia inteira estava lá falando pra gente, ó, ela é tão boa, mas tão boa, que eu não vou explicar por que ela é boa. Alguém sabe de uma proposta de Hillary Clinton a respeito de qualquer coisa? Mas a mídia inteira disse que ela era boa. Mídia inteira. Quando eu falo que eu, assim, prefiro o Donald Trump, todo mundo já me olha assim, tipo... Esses dias eu estava com o livro do Donald Trump no elevador, minha irmã ainda entra falando, nossa, você está lendo o livro do Donald Trump, com os meus vizinhos de porta do lado. Veja bem, né, meu trabalho e tal. Você não pode simplesmente chegar e falar, ó, eu não sou a favor da Hillary. Todo mundo acha que eu sou nazista quando eu falo uma coisa dessa. A mídia inteira falava uma coisa dessas. E com base em quê? Nada. Simplesmente nada.
Então, quando a gente está num mundo como esse, a gente percebe que o discurso e a realidade estão completamente divorciados, como eles nunca tiveram antes. Ou a gente vai entender o que está na cabeça dessas pessoas. Imagine o que jornalista pensa na faculdade, o que ensinam nas faculdades de jornalismo. Eu estou olhando para você, mas é só de sacanagem. Viu? O que o Sávio aprendeu na faculdade de jornalismo? E como que ele conseguiu sobreviver para estar aqui? Talvez você não tenha aprendido nada, por isso você conseguiu estar aqui. Olha, tá vendo? Isso é uma boa... Taiguara também, viu? Eu tô te vendo ali, não adianta você ficar quieto. Então, a gente está aprendendo, academicamente, alguns conceitos, alguma forma de você analisar o mundo que não diz respeito à realidade. A gente viu aqui que instituições como a ONU, Unesco, todas elas mudaram o Programa Mundial de Educação. A educação, ela não serve mais para formar isso aqui. Ela não serve mais para você falar assim, olha, as pessoas têm que se reunir de noite, no meio da semana, para aprender alguma coisa. Mesmo que isso aí não vá dar nenhum diploma para elas, não vá dar nenhuma coisa profissional. Elas não querem aprender a formar o seu intelecto, o seu espírito. Simplesmente, tão somente, é uma educação formada para moldar comportamentos, para moldar visões de mundo, para fazer com que o mundo inteiro vote numa candidata. Só que, como vocês viram, tem falhas muito grandes no que eles fazem. O mundo não vota nessa candidata. Aliás, se você deixasse nas mãos do mundo, o único país, sem ser a própria América, o único país que não teria eleito Hillary Clinton seria a Rússia. Aí você pergunta, mas por que a Rússia? Por que logo a Rússia? Coisa estranha, né? O Obama ele teria sido eleito em todos os países do mundo, exceto a América. Já a Hillary ela não teria sido eleita pela Rússia. Ninguém parece, pelo menos ninguém na mídia parece interessado em lembrar que Hillary Clinton estava praticamente decretando guerra à Rússia. Que o conflito na Síria, que a gente não entende nada, o conflito naquele momento, tem duas facções, vamos dizer, apesar de estar todo mundo ali lutando entre si, mas você consegue unir ali duas grandes facções. Uma é o governo do Assad e outra são o que a gente pode chamar de os rebeldes. Entre estes rebeldes, ou seja, quem quer derrubar o governo do Assad, tem de tudo. Tem cristãos, tem ázides, tem curdos e tem o Estado Islâmico. Eu quero saber quem é que lembra, lendo as notícias da grande mídia, de que lado Hillary Clinton ficou nessa história. Se você tinha o Estado Islâmico do lado, você pode presumir que o Departamento de Estado americano certamente deve ter ficado do outro, não foi? Foi o único país que não é uma ditadura que apoiou o lado dos rebeldes. O único. Quando você teve um governo de esquerda na América, nesses 8 anos, cuja secretária de Estado era Hillary Clinton, ela estava lutando do lado do Estado Islâmico. Mas isso não saiu na mídia. Como quem estava enfrentando o Estado Islâmico era um país chamado Rússia, como quem estava morrendo naquela guerra, que não tinha nada a ver com eles, pelo menos nada a ver com o seu país, no máximo com os interesses geopolíticos do seu ditador, eram russos, parece que eles têm uma razão um pouquinho maior para falar, olha, eu prefiro aquele cara que está falando que ele quer negociar. Isso sabe por quê? Porque no livro de Donald Trump, na segunda página, ele começa a falar mal de Vladimir Putin. Na segunda página do livro América Debilitada. Segunda. Para eu ouvir agora, toda vez que eu abro um jornal americano, que eu vejo uma emissora de TV americana falando
O Trump, ele certamente tinha laços com a Rússia. Vocês estão vendo que o discurso é realidade, assim, é simplesmente invertido. Quando eu tenho preguiça de tentar me informar a respeito de um tema, eu posso multiplicar qualquer jornal por -1. Eu estou quase lá. Eu já sei que eles se inverteram completamente. Mas eles convencem muita gente. É só você entrar numa faculdade, não precisa ser nem da sua de jornalismo. Eles convencem muita gente. O mundo inteiro queria votar em Hillary Clinton. Qual que é a proposta de Hillary Clinton contra o terrorismo? Não faço a mínima ideia. Eu analisei as propostas dela de cabo a rabo. E eu não sei qual é a proposta dela. Eu realmente não sei. Eles têm um mecanismo para fazer todo mundo ter esse comportamento. Um dos principais mecanismos é esse uso da linguagem. E esse uso de uma linguagem completamente apartada da realidade. Quando a gente analisa uma notícia como essa que eu falei hoje do jornal Globo, eu não consigo assim olhar para uma notícia dessa com olhos normais, vamos dizer assim, tipo, simplesmente uma objetividade, né? O terrorista, ele era britânico. Ou então, como o G1 também lançou, né? Tipo, o atacante. O atacante. Tudo bem, eu entendo que attacker e atacante parecem palavras razoavelmente parecidas, mas você não precisa ser um gênio da linguística e da tradução para saber que attacker, primeiro que atacante em inglês não é attacker, mas quando eles dizem attacker, não tem nada a ver com o que a nossa comunidade de língua portuguesa entende como atacante. Eles estão falando terrorista. Geralmente um attacker, ele mata alguém. Um atacante, ele faz gol. Tem uma certa diferença aí. Mas vocês repararam que toda vez que tem uma falha de tradução, essa falha é sempre para o mesmo lado? Essa falha rigorosamente, ela faz eufemismos para o mesmíssimo lado. Eu nunca vou ver, por exemplo, um certo escândalo da direita, um escândalo de Donald Trump, descrito com um eufemismo. Nunca. Aliás, basta você pesquisar as manchetes a respeito de Donald Trump, você vai ver que reclamam. A CNN, não estou brincando, é a CNN, né? Tipo um jornalzinho qualquer. A CNN reclamou, fez uma reportagem reclamando de Donald Trump porque ele cumprimentou o primeiro-ministro japonês por 19 segundos. Aí nessa semana, o Donald Trump ele recepcionou a Merkel na limusine da Merkel, pegou ela pela cintura, levou ela para a Casa Branca, conversou com ela, fez como manda o protocolo, fez uma entrevista coletiva de imprensa com a Merkel do lado. De repente, quando ele está lá no Salão Oval, tudo mais, conversando com a Angela Merkel, um jornalista fala, a gente queria tirar mais fotos de você cumprimentando a Merkel. Ele fala, não. Eu não gosto de vocês, eu sei que vocês enchem meu saco se eu fico cumprimentando alguém. Ele nega. Como é que a Globo News noticiou isso? O Trump, ele por machismo, ele não cumprimentou a Angela Merkel. Eu tenho fotos, se vocês quiserem, dele pegando ela na limusine, sorrindo, abraçando, deu beijinho. Ele não cumprimentou a Angela Merkel. Isso aí não foi só uma notícia, viu, gente? Era a gente no estúdio lá falando assim, vamos fazer um bate-papo aqui com especialistas, os super especialistas da Globo News, aqueles caras que manjam de eleições americanas, que quando eles falam que o candidato já tá eleito, a gente só quer saber de quanto, a gente sabe que eles vão acertar, certo? A gente sabe que os caras manjam pra caramba. Fizeram lá uma análise para ver por que o Trump não cumprimentou a Angela Merkel.
A conclusão deles foi assim, ele é machista, e como ele é machista, ele se sente incomodado ao ver mulheres fortes na frente dele. Parece que eles esqueceram que o primeiro chefe de Estado que o Trump recebeu foi a Theresa May, que é uma mulher e que é muito mais forte que a Angela Merkel. A Angela Merkel está naufragando nas eleições. Um cara que escreve um livro chamado A Arte da Negociação, parece que ele consegue justamente negociar com gente muito mais poderosa do que ele. Talvez ele tenha um problema com quem está perdendo as eleições. Tudo bem, até entendo, mas a análise dele está invertida. Aí você fala assim, tá, tudo bem. CNN, Globo News, todo mundo foi lá, tá fazendo algum problema ali, causando algum problema aí na Lost in Translation, sabe? Tem alguma coisa aí errada no discurso deles que não tem nada a ver com a realidade. Mas como é que todo mundo erra com tanta perfeição? Como é que você consegue errar tanto? Pense, por exemplo, eu não entendo nada de mercado financeiro. Se você falar assim, olha, estão aqui, tipo, 100 milhões para você gastar, torra lá tudo à vontade. Se eu escolher 20 empresas, a esmo, porque eu não entendo nada, eu, por sorte, vou acabar colocando dinheiro em alguma empresa que vai lucrar. Para você errar com tanta perfeição assim, errar sempre, errar repetidamente, você precisa estudar bastante para errar desse jeito. É exatamente o que está acontecendo nas nossas faculdades de jornalismo. Exatamente isso que a gente vê da Unesco aqui, que o Pedro falou tão bem. Quando você cria toda uma educação com elementos linguísticos, com elementos ideológicos, para você simplesmente falar assim, olha, tudo é discurso, tudo é válido, a gente está caindo num relativismo moral assim, então tudo pode, tudo é bom e tudo é bonito. Primeira coisa que vai acontecer, como também bem disse o Pedro, é que a gente começa a mudar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos em relação às coisas mais básicas. Os hindus, os antigos hindus, são tão antigos, né? Tem mais de 5 mil anos o que eles escreveram, 6 mil anos. Eles tinham um conceito a respeito dos princípios fundamentais da realidade. Chama de herta. Para tentar explicar isso, o que são esses princípios tão fundamentais, você pode pensar, por exemplo, num bebê. Um bebê é uma coisa normal da realidade que seres humanos olhem para os bebês e entendam, olha, é um ser fofinho, é um ser agradável. Eu, por exemplo, sou uma pessoa completamente tirânica e malvada, eu sempre tive aflição de bebês. Eu posso ter essa aflição, certo? Só que em compensação eu preciso ter a consciência de que a falha aqui não é da realidade, é minha. A minha cabeça que fala assim, olha, eu tenho um certo problema aí com bebês. A realidade é o oposto. A realidade sempre foi ver os bebês como seres fofinhos que não causam pânico em marmanjos. Mas causam. Então há uma certa obrigação da realidade de que você reaja quanto a certas coisas de uma determinada maneira. Não é simplesmente uma questão argumentativa. Aqui a gente não está no nível do discurso, a gente está no nível da realidade. A realidade mais básica, ela está te exigindo isso. Ela exige que você olhe para um bebê e fale assim, isso aqui é uma coisa fofinha que não causa pânico. Asterisco. Letras miúdas. Você repara que é justamente isso que a gente mais tem perdido? Usando os exemplos do Pedro, você pode pegar todos os exemplos dele, você pode colocar muitos mais exemplos. Muitos mais não, né? Porque como o Pedro disse, nosso debate político hoje é reduzido a uns 6 cacuetes. Do tipo, aquela ali é a feminista, o resto não pode. Aquele ali é o dos pobres, o resto não pode. Ele já fez uma piadinha racista, então não pode. Tem mais alguma coisa? Acho que já foi tudo. Provavelmente já deve ter sido todo o nosso debate político agora, foi nisso aí.
Quando a gente faz uma coisa como essa, o que a gente está moldando, na verdade, não é simplesmente o nosso discurso, a gente está moldando os nossos sentimentos. Moldando nossos sentimentos, a gente perde uma capacidade de reação normal, uma reação à realidade normal. A gente não consegue mais olhar para a realidade, certo? E simplesmente falar assim, olha, 1 mais 1 é igual a 2, então pronto. No livro 1984, tem esse parágrafo que o Pedro deixou aqui muito bem a respeito do preto e branco, negro e branco. Mas o livro é ficção. Eu conheço um caso bastante curioso de uma palestra de um cidadão que também era ali próximo ali da turminha do George Orwell. Cidadão chamado Bertrand Russell, morreu com praticamente 100 anos, ou 100 anos, não lembro. Ele foi um dos fundadores do que a gente chama hoje de socialismo fabiano. Ou seja, a London School of Economics, uma turma ali que falava assim, olha, a gente vai... Esquece esse negócio de revolução marxista, esquece esse papo econômico, esse negócio aí do Marx não tá com nada, é uma coisa que todo mundo confunde, né? Acho que, socialismo fabiano é marxista. Não, socialismo fabiano é anti-marxista. A gente precisa começar a trabalhar com mais conceitos, não com menos conceitos. Não acho que você já entendeu tudo. Essa mania metafórica da gente fazer uma metáfora com o que a gente já conhece, achando que a gente já aprendeu toda a realidade, é extremamente perigosa. Então, vamos lá, um novo conceito, o socialismo fabiano, que ele é diferente do socialismo normal, anti-marxista, pode até lá pagar seu tributo, mas ele não é marxista de fato, muito forte na London School of Economics, é onde fica a Fabian Society até hoje. Eu, quando fui para Londres, fiquei feliz assim que eu passei na frente do ônibus, tirei uma foto fazendo assim. Esse Bertrand Russell, numa palestra que ele estava dando para a sociedade fabiana, tá falhando de novo? Tá meio certo aqui, né? Certo? Bertrand Russell, numa palestra para a sociedade fabiana, ele falou, quando aparece a bomba atômica, a gente está diante de um poder tão grande que a única forma da gente controlar esse poder é tendo poder incrivelmente maior. Esse poder ele precisa ser tão grande, mas tão grande, que se nós algum dia dissermos que a neve é preta, as pessoas têm que obedecer. Tem que falar que a neve é preta. E se algum dia alguém falar assim, olha, mas ela é branca, a gente tem que ter um poder de causar um medo tão grande que vai todo mundo apontar o dedo para essa pessoa e falar, mas nós estamos vendo que a neve é preta. Quer dizer, uma coisa que deveria ser puramente ficcional, uma inversão. Eu não uso o termo inversão de valores, eu prefiro usar um termo inversão de contato com a realidade. Ela foi de fato proposta. Por uma estranha configuração dos fatos, a partir disso aí, a gente conseguiu atingir exatamente esse estado no mundo hoje. Ou seja, hoje no mundo, todo discurso jornalístico, todo discurso político que depois ele vira o discurso de Facebook, ou seja, o que as pessoas postam no Facebook, elas não postam falando, olha, eu estou obedecendo o jornal. Elas postam justamente falando, nossa, você não sabe o que eu descobri, hein? Pode pensar ali no exemplo do Catraca Livre. Tô arrasando, agora eu sei mais do que vocês. Ela nunca está falando, eu estou obedecendo o discurso pronto. Ela fala como se ela tivesse criado aquele discurso. Como se fosse assim uma inteligência dela falando, uau, olha o que eu descobri. Hoje eu estou arrasando e vou lacrar. Ela faz o discurso simplesmente querendo saber como ela pode moldar seu comportamento. Para moldar seu comportamento, ela sempre molda o seu sentimento. Eu vim aqui dar esse curso de linguística que eu fiz aqui com o Instituto Borborema, apresentando alguns conceitos dessa ciência, porque acho que quem não trabalhou com linguística simplesmente não sabe o que a linguística é, né? Dá a impressão que é, tipo, sei lá, uma aula de argumentação, não tem nada a ver com isso.
Mas eu garanto, assim, uma das nossas grandes sortes é que a linguística é uma ciência completamente nova. Tem, inclusive, alguns grandes filósofos, inclusive um dos grandes filósofos que o Olavo adora, que ele está tentando justamente salvar a linguística. E a linguística, apesar de ninguém ler, ela é uma das coisas que mais afeta o jornalismo no mundo. Quando você pensa nos grandes intelectuais públicos do século XX, a Prospect ela sempre faz uma lista anual, né? Quem são os caras que mais estão influenciando o debate público? Não estão perguntando se é o melhor intelectual, estão falando dos caras que mais influenciam o debate público, os grandes intelectuais públicos do mundo. Quem mais costumava aparecer na lista era Noam Chomsky, maior linguista do mundo, hoje vivo. E por ela ser uma ciência nova, a gente tem uma sorte. Se mais pessoas começarem a pensar a respeito de como se molda a língua, você vai ver que muitas das coisas mais óbvias ainda não foram colocadas de uma maneira, vamos dizer, mais científica, de uma maneira para ser analisada. Basta você pensar, por exemplo, num caso como esse, dessa manchete que eu disse. Tem pouca gente hoje, pouquíssima gente hoje ainda, preocupada em falar, olha, você já reparou que no ambiente jornalístico estão tentando moldar as coisas de uma maneira não factual? Muito pelo contrário, é tão pouca gente que faz isso, gente que não é ouvida, que o jornalismo ele consegue hoje falar, olha, a gente está vivendo num mundo tão complicado que as pessoas não acreditam mais na gente, viu? Então a gente vai falar que quando nossa previsão de todos os jornais do mundo, juntos e somados, unificadamente, era Hillary Clinton já ganhou, e a Hillary Clinton perde numa lavada como o Partido Democrata não tomava desde 1926, ou seja, praticamente um século, 90 anos, a gente vai falar que na verdade foi por causa de boatos. Ou seja, nós continuamos sendo a verdade. Jornalistas aqui, nossa, mas se você quiser a verdade, você pergunta para um jornalista. Vai lá para o sofá da Oprah, você vai ouvir a verdade. Jornalistas aqui manjam. E eu já tenho uma tendência a acreditar que jornalista não sabe nem apresentar o MasterChef. E quem não acredita em jornalistas, aí eles vão lá falar assim, ó, tá vendo? É um mundo da pós-verdade. Vocês reparam como essa expressão é curiosíssima, né? O dicionário Oxford, olha que história bastante curiosa. O dicionário Oxford disse que pós-verdade é o termo de 2016. Ou seja, era o termo mais determinante do ano de 2016. Só tem um pequeno problema nessa história. Esse termo foi inventado praticamente na última semana de 2016. Nem mesmo a esquerda nunca em nenhum momento falou pós-verdade. Na última semana praticamente do ano, eles vão lá falar assim, olha, a gente está no mundo de boatos que fazem a nossa querida candidata não ser eleita. As pessoas não checam mais informações para perguntar lá para o New York Times. New York Times, você está falando a verdade? Aí o New York Times fala, estou. Aí você fala assim, então tá checado. O New York Times está falando a verdade. Eles não mais fazem, as pessoas não estão mais acreditando no New York Times. Então elas vivem no mundo de pós-verdade, que elas acreditam em boatos. Os boatos que o próprio New York Times faz, aí eles não são chamados de pós-verdade. É chamado de jornalismo objetivo, crítico, estudado, blá 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 blá. Mas olha só que coisa curiosa. Na última semana do ano, eles falam que a palavra do ano foi pós-verdade. Eu falo, tá, mas me mostra então algum jornal que tenha usado isso. Dos seus, inclusive. Me mostra. Eu não tinha ouvido falar desse raio dessa palavra em momento nenhum. Quer dizer, a palavra do ano de 2016, ela não foi usada em 2016, ela foi inventada para você falar em 2017. Se quiser o Ministério da Verdade, compre um dicionário Oxford. Quem controla a linguagem, controla tudo. Isso é uma coisa que todos os grandes estudiosos da linguagem sempre souberam. Alguém já leu A República do Platão? Vocês são uma vergonha, hein?
A República do Platão é um livro. Seria supostamente o livro mais político do Platão. É, de fato, o livro mais político do Platão, mas eu garanto, 3/4 do livro são análises literárias. Então você está num mundo... voltando ali ao Platão, ele faz análises literárias no seu livro A República. E ele descreve uma sociedade em que ele vai falar assim, olha, tem algumas pessoas que se fosse possível, ele não acha que é possível, mas se fosse possível fazer uma sociedade perfeita, um mundo perfeito, a gente teria que deixar de fora. Quem que ele deixaria de fora? Os ladrões, os assassinos, os poetas. Quem Platão acha que é um perigo para a sociedade são os poetas. Você só precisa comprar o último livro do Chico Buarque para você concordar com ele. Platão ele tem uma certa razão em dizer isso, apesar de ele próprio ser poeta sem perceber. Poetas encantam. Inclusive poetas feios, né? Hoje são os músicos e atores, sobretudo, que fazem isso, né? A gente quase não tem mais poeta no mundo. Mas os poetas, os músicos, os atores, eles encantam mesmo quando eles são feios. Porque eles encantam com as palavras. Eles encantam com as palavras quando eles tiram o sentido das palavras e ficam só com as palavras remetendo a elas mesmas. O que é uma rima musical? Quando você pensa numa rima musical de um músico ruim. É um jeito fácil de você encantar com palavras, sendo que você não está fazendo o menor sentido. Certo? Temos, é claro, algumas armas contra isso. Algumas formas de evitar que isso aconteça, que esse mundo de 1984 se escancare com tudo para cima da gente. Uma das principais delas se chama bom senso. Por isso que eu falo, se a linguística é uma ciência moderna ainda, nova, simplesmente pare para pensar em como a linguagem funciona. Eu já te garanto, se você pensar com exemplos, com simples bom senso, você não precisa ler grandes livros, você já vai descobrir muita coisa que ainda não foi colocada em papel. Eu garanto que a maior parte dos linguistas que eu li na vida são completos idiotas. É gente assim que realmente acha, por exemplo, só para dar um exemplo, um linguista holandês chamado Toya van Dijk, ele é considerado o maior linguista político do mundo hoje, um cara que ele faz análises linguísticas envolvendo a política. Ele consegue, num livro, soltar uma das coisas mais imbecis que eu já li na vida, que ele fala assim, a tese do cara, para vocês terem uma ideia, é que a direita domina a mídia. A direita domina o discurso, né? A direita. Porque você entra numa faculdade de letras, de jornalismo, de sociologia e de psicologia, você só vai ver gente de direita, você não vai ver um único esquerdista ali. Ele fala assim, olha, a prova de que existe muito racismo, de que a mídia é racista, de que o discurso da mídia é completamente racista, é que a maior parte das redações jornalísticas no mundo tem maioria de brancos. E ele cita exemplo de um jornal sueco. Eu não estou brincando, isso é sério, está no livro Discurso e Poder. Ele vai lá e fala assim, tá vendo, a Suécia deveria ter mais negros. Beleza. Então, assim, muita coisa a gente pode pensar quase com puro bom senso. É que isso ainda não foi conceitualizado. E aí aqui é onde eu consigo apresentar, pelo menos assim, de curiosidade, um dos primeiros princípios da linguística, para quem nunca lidou com ela, que é o que é um conceito? Quando você vai pensar em alguma coisa, pense em qualquer coisa. Um gato. Você tem um conceito de um gato na sua cabeça. Você tem um conceito. Cada um pensou num gato. Um gato cinza, um gato branco, um gato pintado. Às vezes você pode pensar num gato de 3 pernas, um gato sem olho. Mas você tem um conceito ali formado de um gato na sua cabeça. Quando você tem um conceito, você já tem uma ideia tão fechada ali que você pode até
mexer com ela, como eu falei, um gato de 3 pernas, etc., ele continua sendo um gato. Você não mexeu na ideia do conceito de gato. Com coisas concretas é mais fácil. Só que pensa, por exemplo, qual que é seu conceito de esquerda, de direita, de democracia, de autoritarismo, de socialismo, de conservadorismo. Você repara que, para não dizer sempre, na maior parte das vezes que você está usando essas palavras, você não está usando ela com conceito. Você está usando com sentimentos e com reações imediatas dessa palavra sem formar um conceito fechado. Acho que pouca gente no mundo consegue falar assim, olha, eu tenho um conceito aqui tão estanque do que é, por exemplo, um pensador de direita, que eu posso pegar exatamente assim, cada um que falha e tirar desse conceito. Ou cada um que, sabe, tem uma vírgulazinha ali no pensamento que não funcione e colocar para fora. Não dá. São coisas para as quais a gente ainda não tem nada conceitualizado. E uma das coisas que a linguística é extremamente poderosa é que justamente por ela ser uma ciência da língua e não da linguagem, ela não trabalha com conceitos. A filosofia está o tempo todo buscando conceitos. A filosofia, o Sócrates, é só você ver o Sócrates em Atenas, ele está lá falando, o que é o belo? O que é a verdade? O que é o movimento? Ele está buscando um conceito fechado, acabado. A linguística não. Ela vai analisar justamente como é que você usa essas palavras descontextualizadas. Desconceitualizadas, aliás. Não descontextualizadas. São palavras sem conceitos formados. Você vai reparar que boa parte da sua linguagem política, e quase sempre a sua linguagem política, mais do que qualquer outra coisa, ela não forma conceitos fechados. É uma linguagem maleável, nebulosa, sem estar ali fechada. Para o mundo ali do George Orwell, estamos a um passo muito simples. Não contente com isso, se a gente não tem conceitos, a gente fica à mercê de quem consegue mandar mais, de quem consegue imprimir mais sentimentos a essas palavras. Pense na palavra feminismo. Por que na minha adolescência ninguém era feminista? E agora, se você entrar numa escola, na aula de história, de ensino médio ali, todo mundo com 16 anos, você fala, quem aqui é feminista? Provavelmente a sala inteira levanta a mão. Qual que é o conceito de feminismo? É o termo mais móvel que você já viu na vida. O mais móvel. Ele não forma um conceito de jeito nenhum. Em compensação, eu sei o que é que toda feminista pensa. Olha que coisa curiosa. Eu falo com uma, eu já sei que todas pensam. Porque elas não têm um conceito. Como é que os poetas encantam? Do Platão? Quando eles tiram a substância das palavras. Você fala a palavra sem fazer nenhuma referência à realidade. O que mais acontece hoje é você não ter nenhuma referência à realidade. Aí você fala assim, não, tudo bem, já entendi tudo isso aí que você está falando. Mas qual que é o resultado disso? Primeiro, o resultado mais óbvio, pense no caso dos transgêneros, dos transexuais. Tudo bem, a gente sempre usou termos feios para ele, tudo bem, sempre usamos termos feios para eles. Mas os psicólogos têm termos adequados. Mas por que agora, tipo, novela da Globo, já reparei que 4 novelas da Globo têm transexuais no meio. Vocês já viram um transexual? Vocês conhecem um? Mas é o tema da novela da Globo, de todas as novelas da Globo agora. Tem que falar de transexual, eles estão sofrendo, meu Deus do céu, e os transexuais. E as crianças transexuais, onde já se viu isso, as crianças transexuais estão sofrendo. A gente precisa falar das crianças transexuais com toda a urgência do mundo. Por quê? Por que a Globo está tão interessada nisso? Eu nunca vi. Eu sei que existe. A Associação de Psiquiatria Americana, ela crê
que 0,3% da população é transexual. Tem muita doença grave que mata com menos de 20 anos que ela tem um percentual maior. Se você tem palavras dessubstancializadas, a única forma de você ter um referente na realidade, de você conseguir transmitir alguma coisa, é se você tiver um grande mediador. Agora você lembra de 1984. Na hora em que a imprensa fala que um atentado ele foi feito por um britânico, e veja bem, foi por um britânico, não foi por um refugiado, viu? Foi por um britânico. Ela já deixa esse subtexto escondido, ela não fala, tipo, olha, não foi feito por um refugiado, mas ela quer que você justamente tenha horror a isso. Ela não vai falar que o pai dele é refugiado. Ela não vai falar qual que foi a religião do cara. Você só consegue ter uma referência à realidade se você tiver esse grande mediador. E no caso jurídico de um transgênero, só você ver as leis que estão passando no Brasil, você só vai poder falar, de fato, qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa, de mulheres, de negros. Você pode reparar, é tanta minoria que quem não tem minoria já é uma minoria. Só se você chamar mulheres e negros, você já falou assim, 50% da população, mas todos os negros masculinos, eles já são a maioria. Eles se chamam minoria. Você só vai poder falar qualquer coisa que envolva essas minorias se o Estado te deixar. O Estado agora ele é o grande, por uma questão linguística boba, uma questão linguística que a gente conseguiria resolver. Mas por conta disso, se o Estado falar você está sendo machista, você está sendo racista, você está sendo homofóbico, por qualquer coisa, eles inventam fobias e ismos o tempo todo. O Estado nunca vai deixar. Para completar isso só para a gente fechar aqui essa palestra, para a gente falar do mundo de hoje, eu vou falar do que significam símbolos também. Na nossa vida cotidiana, a gente está o tempo todo, o nosso comportamento ele é determinado por símbolos que eles já estão tão assentados na nossa cabeça que a gente já não discute mais. Eles não estão mais no nível linguístico, eles estão num nível muito mais assentado, muito lá para baixo. Você pensa no sinal de trânsito. Você pensa no sinal da cruz. Mircea Eliade ele fala, né, que o pensamento sagrado e profano, o profano ele acha que é simplesmente virar ateu e falar, bom, agora não tem mais nada para mim é sagrado. Ele repara, na verdade, olha, qualquer ateu que você conheça no mundo, no universo, ele trata muitas coisas como sagradas. Basta você ver o comportamento que você tem na hora que você entra num tribunal e na hora que você está no meio da rua e na hora que você está no banheiro da sua casa. São 3 comportamentos simplesmente pela geografia. Então você trata aquilo ali como ambientes distintos. Simplesmente pelo fato de ser um tribunal, de você estar no meio da rua. Então tem muitas coisas ao nosso redor que são símbolos já tão assentados que eles não estão no nível linguístico. Eles estão no nível lá muito mais assentado. Eu sempre odiei a teoria do inconsciente do Freud, eu acho que aquilo ali não existe, mas a teoria do inconsciente coletivo do Jung eu já aceito com toda a facilidade no mundo. Nossa sociedade tem inconsciente coletivo. Não está no nível da consciência, não está no nível do discurso. O que mais você está vendo, a ONU, a Globo, a mídia, todos estes grandes órgãos fazendo, é atacando justamente esses símbolos. Vai falar, bom, você sempre soube o que é um homem, o que é uma mulher. Por que raios eles querem que agora você passe por um mediador para poder falar, não, agora você tem que ver, você pode ofender uma mulher se você diz que ela é uma mulher, ela pode querer se achar um homem, ou vice-versa. Qual que é o grande foco disso? A gente vai perceber que quando você acaba com isso que um grande
pensador americano chama de Philip Rieff, chamado Philip Rieff, chama de ordem sacra, ou seja, esses símbolos que eles não estão mais no nível linguístico, você faz a sociedade cair num mundo de puro arbítrio, ou seja, de vontade pura. Aquele mundo da Revolução Francesa, é um mundo que o Nietzsche preconiza no seu super-homem, ou seja, um homem de pura potência, etc. Dá a impressão, então, que você vai falar assim, bom, na hora que você consegue um ambiente como esse, é o que a ONU acredita, é o que parte da Globo acredita, você vai criar um mundo assim que todo mundo é ateu, todo mundo vai seguir simplesmente uma linguagem científica, ou pelo menos uma linguagem científica moderada pelo Estado, para não ofender ninguém, porque senão é esse discurso de ódio, aquela coisa toda que a gente conhece. Vai ser todo mundo mais científico, vai todo mundo atingir uma certa objetividade no seu discurso. Eu garanto que não é isso que acontece. O mundo de puro arbítrio, na hora que você destrói uma ordem sacra, ela só pode ser substituída por uma outra ordem sacra mais forte. Vocês conhecem alguma sociedade ateia? Até a China, que é o país mais ateu do mundo, ele precisa desse ateísmo pela força. E eu não quero dizer, assim, uma pessoa pode ser ateia numa boa, mas isso não forma uma sociedade. Isso nunca formou uma sociedade. Você pode até não acreditar em Deus, mas não é isso que forma a sociedade. Até o Richard Dawkins, que é um dos ateus mais burros do mundo, ele mesmo fala, minha sociedade é cristã. Até ele consegue admitir uma coisa dessa. Eu sou uma espécie de ateu cristão. Ou seja, eu nego Deus cristão, mas eu vivo numa sociedade cristã. Se você está criando um mundo de puro arbítrio, ou seja, a minha vontade, hoje eu acordei com vontade de ser mulher, hoje eu acordei com vontade de ser feminista, hoje eu acordei com vontade de me ofender, com o que eu posso me ofender hoje? Que é o que mais acontece nas universidades brasileiras e também nas universidades ao redor do mundo. Pura vontade, ou seja, você não tem mais um referente na realidade, você não tem mais um discurso com uma coerência interna. Você não tem mais conceitos, você só tem vontade, 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 vontade. Que sociedade que regula a vontade? Que sociedade tem um Deus que é vontade pura? A sociedade islâmica. Se você quiser entender o que é que vai acontecer com isso, você vai lembrar que, enquanto a sociedade cristã tem um Deus que é logos, que tem um Deus que é um verbo, tem um Deus que é verbo encarnado, o que é logos em grego? É o discurso colocado em palavras. Ou seja, ele é um Deus argumentativo. Ele é um Deus que ele consegue criar ciência porque ele está ali feito de palavras. Ele é o verbo encarnado. Ele é um Deus que permite que você pense. Ele é um Deus pessoal que permite que você reze para ele falando, olha Deus, o que está acontecendo é isso, isso e isso, e por favor me ajude, ou estou meio bravo hoje, não vou rezar, ponto. Isso é um Deus pessoal, é um Deus verbal, é um Deus que é logos. No princípio era o verbo, no princípio era o logos. A sociedade islâmica não tem esse Deus. A sociedade islâmica tem um Deus que é vontade pura. A sociedade islâmica tem um Deus que vai falar, eu sou assim, essa é minha vontade, você que obedeça. Se você quiser entender, por exemplo, por que as feministas, na década de 60, estavam queimando sutiãs no meio da rua contra os governos de direita, e agora, em 2017, a Marcha para as Mulheres vai lá, no meio da rua de novo em Washington, contra o governo de direita e veste um hijab, como um símbolo feminista, se nas Olimpíadas aparecem jogadoras de vôlei egípcias de burkini, achando isso lindo, e todo mundo vai lá e fala assim, tá vendo, isso é um símbolo feminista? Você só precisa entender que quando você tira o discurso e você tira a referência à realidade e você coloca um reino de pura vontade, você não vai criar nenhuma sociedade laica, você não vai criar nenhuma sociedade ateia. Você vai simplesmente permitir que qualquer sociedade que tenha símbolos tradicionalistas e fundamentalistas muito mais fortes, regulando a verdade sem argumentos, sem discurso, vai tomar todo o lugar. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa trabalhar a linguagem. Espero que isso tenha apresentado alguns conceitos novos para vocês. E, de novo, muito obrigado a todos vocês. Boa noite.